Olá, meu nome é Dânia e eu trago mais uma aula da linguagem universal. Conteúdo esse trazido pelo irmão Joseph, da 7ª dimensão de luz, e canalizado por On Money Liriel, do canal Claro Feiceira de Luz. Esse conteúdo tem o propósito do nosso despertar, a elevação da nossa consciência. A aula de hoje traz como tema o conceito da materialização. Todas as evidências existentes em composições de elementos fazem com que, ao juntar diferentes elementos, inicie-se um processo de cocriação. Esse processo de cocriação se ambienta no momento em que você está predisposto a estar em conexão com elementos co-criadores. A linguagem universal lhe mostra que quando você está em conexão com a materialização, você ignora a vestimenta de apenas usufruir daquilo que está vivenciando ou das possibilidades atuais existentes, as quais estão sendo mostradas a você. E você passa a estar vibrando em um conceito de materialização, onde se torna o protagonista, o agente transformador. Todas as moléculas existentes nessa materialização estão ao seu redor, aproximando ou afastando daquilo que você começa a perceber através dos seus pensamentos, nos envolvimentos das ações do seu próprio momento. Então, para materializar algo real, você precisa estar vibrando em uma condição primordial para a cocriação daquele elemento no qual está vibrando. Tudo que intercala desde o início da cocriação até a efetivação passa por um túnel energético que você sente o envolvimento no qual está, ou seja, cocriando aquele material. Em determinados momentos, você se desconecta, acreditando que saiu desse túnel de cocriação. Quando você sente que está desconectado desse túnel, você está envolvido em outras energias. As energias se envolvem ou lhe envolvem em situações que não condizem com a materialização na qual você antes estava inserido. Como podemos explicar? Vamos entender que a linguagem universal estabelece uma fundamentação cocriativa, onde as energias moleculares que estão ao seu redor interagem com você através dos seus pensamentos, emoções, ações e desejos. E quando você afirma um acordo com moléculas específicas, você inicia uma jornada cocriativa. Porém, em algum momento desse caminho, você se desvia, e esse desvio pode estar associado a distrações, aos desvios e às mudanças de foco. Quando acontece esse desvio, você sai do caminho daquela composição energética e você entra em um túnel, onde não está nesse caminho para cocriar, mas sim para se distrair. Ou seja, não há reformulação molecular evolutiva nesse conceito. Há apenas um envolvimento energético. E esse envolvimento energético, podemos dizer
é apenas uma repetição de um padrão que você já vivenciou. Mas voltando a esse caminho molecular, onde você está cocriando, quando você o mantém e potencializa o seu foco e o amor incondicional, as partículas existentes nesse caminho começam a se solidificar à medida que você avança nesse túnel. E quanto mais você potencializa a sua atenção nessa materialização, mais ela se torna real aos seus próprios olhos. Ou seja, no início, a realidade co-criativa estava concebida apenas na sua mente, ou em sua alma, ou ainda em seu inconsciente, e não se identificava em uma composição tridimensional. À medida que você avança nesse túnel co-criativo, por esse processo de materialização, você se envolve em toda a composição dos elementos que irão materializar o seu desejo, o seu projeto. Você começa a perceber que ele começa a acontecer, ou seja, a materialização começa a lhe mostrar em sua fisicalidade mais sinais que você está co-criando. E quanto mais você identifica o resultado através do conceito visual, onde você expressa a identificação do que está co-criando com os sentidos humanos, mais você acelera o processo co-criativo. Então podemos dizer que o conceito da materialização é uma composição de moléculas não existentes aos seus olhos, porém sempre existentes no universo. O conceito da materialização envolve a sua movimentação tridimensional, com os fatores de pensamentos, desejos e projetos. Ou seja, o que está envolvido em sua mente e muitas vezes em combinação também com a sua alma, passa então a estar em um túnel, e nesse túnel você avança e capta as moléculas que irão interagir com essa cocriação. E à medida que você avança nesse túnel, busca cada fragmento molecular para ser inserido no seu projeto. E cada fragmento energético se torna um elemento para essa composição. Você não percebe como isso funciona, porque sua mente humana não permite que você acesse como a cocriação de fato acontece em termos de visualização. Porém, você que atrai acaba captando os elementos para que estejam em composição com aquilo que você está desejando. Portanto, o conceito da materialização é um envolvimento que nasce antes mesmo de uma concepção tridimensional. Ele passa a exercer uma cocriação multidimensional e retorna no final mostrando-lhe novamente o resultado tridimensional. Então podemos dizer que a materialização se envolve em diferentes dimensões. Ela nasce em uma dimensão que foi pré-concebida e de alguma forma já existente. Ela passa então por esse túnel para iniciar seu processo de interação dimensional. E você, sem perceber, mas agora conseguindo compreender, entende que essa interação multidimensional, na qual a cocriação e a materialização acontecem, intercala entre um conceito de consciência tridimensional e de uma inconsciência multidimensional. Ela acelera a cocriação,
mostrando-lhe elementos físicos, sinais reais de que você está no caminho certo. E automaticamente pode dobrar o passo seguinte. E ela retorna de uma outra dimensão, trazendo-lhe novos elementos para continuar a composição da sua cocriação. Por isso, algumas vezes você pode perceber que existe uma paralisação no que você está cocriando. Ou seja, aparentemente, parece haver uma interrupção do seu caminho dentro desse túnel de cocriação. Acontece que ela está buscando os elementos corretos em uma outra dimensão, para então lhe trazer a continuidade conforme planejado. E quando ela está buscando novos elementos e aparentemente a sua própria cocriação estagnou em um determinado momento, em um estágio dessa cocriação, você precisa olhar para o que está vibrando. Você precisa olhar para o que está desejando. Porque muitas vezes é você que interrompe a continuidade cocriativa. Porque você desviou, se distraiu ou colocou em dúvida se aquilo que você deseja realmente é o que gostaria ou não. Se você gerou essa dúvida na continuidade cocriativa, ela não continuará a sua materialização, até que você retorne ao padrão anterior, com a certeza do que quer ou altere aquilo que está fazendo. Porém, ao abrir novamente o túnel cocriativo, onde novos elementos estarão predispostos a auxiliar você nessa materialização. O conceito da materialização passa por esse processo. Nascer através de um conceito e terminar em sua efetiva materialização. Ele desenvolve como um projeto que nasce de um desejo, mas que pode terminar completamente diferente ao conceito inicial. Mas você irá perceber que a conclusão teve diferentes caminhos, ou seja, dentro do conceito da materialização, o resultado final foi diferente do resultado do objetivo inicial. Então, podemos dizer que, em termos de cocriação, a materialização nasceu de um jeito, mas houve novas adaptações. Se materializou e se apresentou em seu final, passando por diferentes túneis cocriativos. E se mostrou em sua materialização final um fragmento de um conceito inicial. Isso mostra que, quando você sabe e sente o que quer cocriar e percebe que o caminho é esse, mesmo diante dos desvios, precisa entender que existem distrações e elementos energéticos que podem tirar sua atenção. Mas você consegue sim manter a fidelidade energética cocriativa. Porém, no final, o que se materializou foi diferente da cocriação inicial, do projeto inicial. Saiba que os desvios aconteceram. Então, com os dois exemplos, você aprende como pode materializar e como pode utilizar o conceito da materialização, ambientando-se em um processo cocriativo. Então, com esses dois exemplos, você compreende como pode materializar e como pode utilizar o conceito da materialização, ambientando-se em um processo cocriativo. Ou você cria o seu projeto,
mas nessa cocriação precisa senti-lo como se já estivesse concretizado. E assim, independentemente de qualquer distração, você o mantém intacto no caminho da criação. Ou então, você cria o que deseja, no meio do caminho acontecem distrações, fazendo com que a referência inicial do projeto se altere e no final a identificação da materialização seja diferente da cocriação original. Ambos os caminhos lhe trazem aprendizados muito claros. O primeiro caminho é aquele em que você controla e, se mantiver o seu foco, obterá o resultado inicial. Você é o dono do que está cocriando, independentemente das influências externas. No outro caminho, você também cocriou, porém desviou diversas vezes do túnel original cocriativo e se permitiu ser influenciado no trajeto da conclusão da materialização. O resultado que você obteve no final foi diferente do projeto inicial, ou seja, você permitiu que as distrações interferissem no resultado final. O primeiro caminho mostra que você mantém o foco, e quando mantém o foco, sabe exatamente o que está querendo cocriar. No outro caminho, você não mantém o foco, porque não sabe exatamente o que quer cocriar. E o que isso lhe mostra é o conceito da materialização. Para criar algo, você precisa saber o que quer e precisa sentir o que deseja. Caso contrário, será envolvido durante o processo cocriativo e muitas vezes o resultado final não será o esperado. Ou você mantém-se firme e forte, convicto no seu caminho cocriativo, independentemente das distrações que certamente existirão, ou entende que em todo caminho que estiver percorrendo pode estar cocriando, mas diversas vezes, inclusive no seu dia a dia, você desvia da sua atenção e, em vez de cocriar a materialização, está continuamente criando fragmentos de uma cocriação. Ou seja, nada se torna concreto. Tudo parece ser apenas fragmento de diversas criações que você pensou e se aproximou durante todo o seu dia. No final de contas, você sequer compreendeu como funciona a materialização, porque a concretização raramente você consegue perceber, porque tudo está sendo fragmentado em um conceito de materialização inacabada. Enquanto isso, no outro caminho, você percebe o final de um êxito, o resultado da sua cocriação. Amados irmãos e irmãs, este é o conceito da materialização. E a linguagem universal lhe mostra que em qualquer parte universal, esse conceito está vinculado à cocriação do Criador. Então, na aula de hoje, Joseph aborda o processo da materialização como resultado da cocriação, que ocorre a partir da interação entre pensamentos, emoções, desejos e ações com as energias do universo. Ele explica que a cocriação começa no plano multidimensional,
e esse plano é invisível aos nossos olhos humanos, mas é só depois que ele se manifesta na realidade tridimensional. Ele inicia na multidimensionalidade. Todo esse processo passa por um túnel invisível energético, onde precisamos manter o foco e a intenção clara para consolidar a nossa criação. E sim, existem dois caminhos, um com foco e um outro sem foco. O com foco, a materialização se concretiza de forma mais próxima do desejo original. Já o sem foco, as distrações, as influências internas alteram o resultado final. Então, o conceito central é que tudo começa na mente, na alma, sendo necessário sentir, visualizar o objetivo como já realizado para que ele se torne real. E a linguagem universal, ela demonstra que este processo ocorre em qualquer parte do universo, conectando-se com a criação do Criador. A materialização depende da nossa clareza, do nosso foco, do nosso equilíbrio energético. Nós somos responsáveis por criar conscientemente a nossa realidade. E chegamos ao término de mais uma aula. Eu agradeço a você que me acompanhou até este momento. Agradeço todo esse ensinamento ajoso. Agradeço a Deus por essa oportunidade de nós humanos podermos evoluir. Gratidão.